Boa tarde, senhoras e senhores. Estamos ao vivo aqui no nosso programa de sábado para conversar com a Fátima Alves das Neves, que já está ao vivo conosco. Tudo bem, Fátima? Tudo bem, Marcelo. E você? Muito bem. Você fala de Cruzeiro ou você fala da onde? Eu falo de Lorena. Ah, de Lorena. Isso, eu sou de Lorena. Interior de São Paulo. Interior de São Paulo, Vale do Paraíba. Muito bom ter você aqui conosco para a gente falar desse tema tão legal que são, na verdade, as inovações na antiguidade. Né? Para quem não conhece a história aqui de como a gente chegou nessa live, a dona Fátima é mãe de uma grande amiga, a Adriana. E, recentemente, a dona Fátima conseguiu aí algo que muitas pessoas perseguem, que é se formar em História. E aí, conversando com a Adriana, a gente conversou e disse assim, vamos fazer uma celebração dessa formatura, fazendo essa live, falando, então, de inovação, que é um tema que eu adoro muito, e de história, que é um tema que a senhora adora muito. E eu gostaria que a senhora, para quem não me conhece, a senhora contasse um pouquinho da sua história e de por que a senhora resolveu estudar, realmente fazer essa licenciatura, estudar esse curso superior. A senhora podia rapidamente contar um pouquinho da sua trajetória, por favor? Então, primeiramente, é um prazer estar com você. Muito obrigada pela oportunidade, muito obrigada por poder falar um pouquinho da minha experiência de vida. Então, eu desde os 14 anos, eu sempre sonhei em ser professora de História. Era um sonho que estava impregnado mesmo no meu coração, na minha vida. Só que a vida me levou para outros caminhos e eu só consegui entrar no curso de História com 54 anos. Depois de casada, depois que as minhas filhas já tinham se formado, uma já tinha casado, eu já era avó, e eu consegui entrar nesse curso de História, na licenciatura de História com 54 anos. Terminei o meu curso, e que foi pago graças a um projeto que nós temos aqui no estado de São Paulo, que é o Escola da Família, que é um projeto que o aluno recebe bolsa integral do curso que está realizando, fazendo trabalho voluntário uma vez por semana numa escola estadual. E eu fiz esse Escola da Família os 3 anos da licenciatura. Consegui me formar em professora de História. E consegui também, nesse feito, ser aluna 5 estrelas, né? É uma premiação que a universidade dá para alunos se destacarem. E eu, graças a Deus, consegui me se destacar no meu curso. E depois eu fiz pós-graduação em formação e docência para o ensino superior, em 2 anos. Eu terminei a faculdade em 2016, e em 2017 já entrei na pós-graduação e terminei em 2019. Em 2019, fui fazer pedagogia, mas eu fiz em EAD. Eu fiz como segunda licenciatura em 1 ano. Então, resumindo, esse é meu histórico acadêmico, né? E esse desejo que eu sempre tive de ser professora, principalmente da História, que a História sempre me fascinou desde pequena. Que trajetória inspiradora, né? Que mostra... A gente tem um amigo em comum com a Adriana, né? O Jober conhece também, nosso amigo Marcelo de Elias, também está conosco aqui assistindo. E o Alexandre escreveu esse livro, né? Que é Longevidade Inteligente. Li esse livro. Né? A senhora leu, Li semana passada. Eu ganhei esse livro. Até eu quero agradecer ao Alexandre, assim, né? Por ter me doado esse livro, presenteado, que é muito legal, é muito inspirador mesmo. Recomendo. E a senhora é um exemplo disso, né, se a senhora for ver, né, que é uma pessoa que resolveu estudar já depois dos 50 anos, e é muito comum, né, que eu vejo, assim, às vezes falo com pessoas que estão com 25, com 27, com 30 anos, e elas dizem assim, não, eu estou muito velha para estudar. Exatamente, é isso mesmo. O que a senhora teria a dizer para essas pessoas aí? Eu fico assustada aqui no bairro, porque o que me inspirou bastante também, porque eu fui funcionária pública
em escola estadual por 28 anos, né? E 3 anos numa escola particular, sempre cuidando da limpeza da escola. E eu tinha sempre, assim, um carinho muito grande pelos alunos, e a gente conversava muito. E eu achava triste quando eles falavam assim, ai, dona, né? Que aqui eles chamam a gente de dona. Ai, dona, eu já terminei meus estudos. Eu fico brava com eles. Terminava o ensino médio, terminei meus estudos. Que terminou nada, né? Ninguém termina nada. Eu ainda não terminei meus estudos. Você, Marcelo, também tem certeza que não terminou seus estudos. Com certeza. Que a gente tem sempre que reciclar, sempre que procurar renovar. O mundo está aí, né? Cobrando, ainda mais de você que tem 30, tem 20 anos, tem 15 anos. O mundo está cobrando muito da gente. Você não pode ficar parado no tempo. Não desista dos seus sonhos jamais. Tá bom? Muito bom. Antes da senhora falar um pouquinho sobre o tema aqui da nossa conversa de hoje, só me mostrar na tela aqui, a Simara Maia está dando boa tarde, dizendo que essa conversa está muito inspiradora, né? A Giovana Bianlucci Apolinário também falando que achou essa história muito linda, lhe dando aí os parabéns, né? O seu irmão Valdomiro está aí com a gente também, prestigiando. Então, está todo mundo aqui na melhor alegria, né, para a gente poder, num momento tão triste quanto esse que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Hoje a senhora talvez não saiba, mas hoje morreu um rapaz que é um empreendedor magnífico. Ele criou um site chamado Reclame Aqui. Talvez a senhora já tenha até usado o Reclame Aqui. Sim, já ouvi falar. Porque ele teve uma coragem, veja só, ele criou um site para defender o consumidor, né? E ele, com 56 anos, foi abatido na Covid, né? Então, veja, né, que triste essa situação, né? As previsões são de que as mortes só vão aumentar ainda nos próximos dias. Enfim, é muito... Eu acho que, assim, um alento a gente poder ter uma tarde de sábado aqui, de véspera de Páscoa, né, de conversar um pouco sobre outros assuntos e poder a gente arejar um pouco a cabeça e entender um pouco sobre a nossa história, né, porque eu acredito que a gente, sabendo da nossa história, do nosso passado, a gente tem uma condição ainda melhor para projetar o nosso futuro. Então, eu vou parar um pouquinho aqui de falar, agradecer mais uma vez a sua disponibilidade e vou apresentar aqui a apresentação que a senhora preparou, né, aqui na tela, e a senhora, quando que a senhora quiser que eu vá passando os slides, a senhora vai me dando um toque, que eu não vou estar aparecendo aqui, mas o pessoal vai estar vendo, tá bom? Então, a palavra é sua. Então, nós estamos, assim, nessa nossa era do imediatismo, né, do descartável, que tudo nada se conserta mais. Os objetos não se consertam, as relações não se consertam, não deu mais, não prestou mais, é jogado fora, né? Então, a inovação da antiguidade é um belo legado para o século XXI. Então, na era do imediatismo e do descartável, a antiguidade histórica ensina o valor da durabilidade, né? Aquilo que dura, aquilo que permanece. Então, eu convidaria você, Marcelo, convidaria todos que estão nos assistindo a fazer uma viagem no tempo. Quando eu era menina, tinha um programa, um seriado na TV que chamava Túlio do Tempo. Então, os personagens desse filme, cada semana, eles estavam numa certa situação da história, num certo momento da história. E eles tentavam mudar o final dessa história, que era impossível, porque o que está feito, estava feito. Então, eu convidaria você agora, que está na sua casa, a viajar comigo nesse túnel do tempo, tá bom? Então, nós vamos desde a inovação da roda, né, da criação da roda, até a última inovação do século XXI. Houve descoberta de todos os parâmetros, né? Nós sabemos que a ciência está aí mudando, a tecnologia, tanto que eu estou aqui conversando com vocês de tão longe, né? Da medicina, da educação, quantas coisas foram mudadas. Pode passar, por favor, Marcelo. Então, nós vamos chegar nesse túnel do tempo, nós vamos chegar nas pirâmides do Egito.
na inovação da construção das pirâmides. O que nós podemos dizer? O que é inovar? Inovação é a criação de novas realidades. Então, esse povo, o povo do Egito, começaram a perceber que eles tinham que fazer algo diferente. Pode passar, por favor. Vamos conhecer um pouquinho da sociedade do Egito, né? Então, a sociedade tinha o faraó, né? Que é o faraó, era o chefe supremo, tanto político quanto religioso. Ele era a encarnação do deus Horus, né? O que quer dizer isso? Que ele era a personalização dos deuses. Ele estava acima dessa sociedade. Ele era tanto um líder político, como também um líder religioso. Depois do faraó, nós temos os sacerdotes, que era responsável pelas festas religiosas e a organização dos cultos. Nós temos os nobres. Esses nobres, eles eram oficiais militares e altos funcionários, responsáveis pela administração e arrecadação. Depois dos nobres, nós temos os escribas, que cuidavam da escrita e da contabilidade. E é bom saber também que a escrita dos egípcios era hierógrafos, que quer dizer que não era bem uma escrita, eram imagens, eram pinturas, eram desenhos que simbolizavam aquilo que eles queriam contar. Depois nós tínhamos os soldados, que era responsável pela segurança e a guarda do faraó. Depois nós temos os camponeses artesãos, que são responsáveis pelas colheitas, pelas obras públicas, e os escravos, né? Os escravos eram guerreiros capturados no trabalho e trabalhavam em troca de comida e de água. A arte egípcia. Essa arte era pinturas, era arte decorativa, era arquitetura e todas as manifestações artísticas direcionadas para a religião. O interessante é pensar nisso, que o povo do Egito, os egípcios, eles pensavam muito na religião. Tudo que eles faziam era em favor da religião. Tudo que eles pensavam, que eles programavam, tudo que eles observavam, era para cultuar o faraó, né, que era o símbolo máximo da religião. Eles eram, na religião deles, eles eram politeístas, né? Adoravam vários deuses, mas o mais popular era Ulisses, era Ra, que era o mais importante, o deus Sol. A economia do povo do Egito era a agricultura de trigo e a cevada. A pecuária era gados marcados com ferro quente. E o comércio, artesanato. E o Egito era a dádiva do Nilo. Então, para essa economia, para essa agricultura acontecer, eles tinham a observação da lua cheia, da lua minguante, por quando a água do Nilo abaixava, né, depois da enchente, que dava, a água abaixava, e nesse lodo, nessa lama que formava, que eles faziam a sua agricultura, né? Então, o Nilo era um rio de transporte, o meio de transporte deles, era um meio de tomar a água para eles tomarem, para eles se lavarem, para eles cultivarem, né? Então, o Nilo é um adágio, é um presente para o povo do Egito. Pode passar, Pedro, por favor. Então, gente, saindo lá... Se a gente falar um pouquinho de Machu Picchu, né? Acho que é legal da gente só comentar do Egito, dessa importância mesmo dos rios da antiguidade. Isso, né? Exatamente. Se a senhora for ver, né, Londres, Paris, Veneza, Amsterdã, né, próprias cidades como Pequim,
né? Todas são cidades que são banhadas por rios, e no Egito, especificamente, o rio ele tinha um valor muito grande, porque os reis também, os faraós e a população ficavam muito de olho se a enchente era boa, se aquela colheita ia vir boa, e isso já era, de certa forma, uma inovação, a senhora não acha, dona Fátima? Sim, e tem outra coisa também, a água, ela é símbolo de vida, né? Aonde não há água, não tem vida, e se tiver vida, é muito pouco, é muito escassa, né? Então, todo lugar, se você começa alguma coisa, tem que ter a água, né? Então, o Rio Nilo, ele era, assim, tratado com muito respeito pelo povo do Egito, porque ele era a fonte de vida deles. Ali eles plantavam, como eu já disse, ali eles navegavam, eles se banhavam, né? Então, eles valorizavam muito essa água, esse bem precioso que eles tinham. E é que você disse, todas essas outras cidades, esses outros países que formaram, né, através da água. Eu tenho uma história bem interessante da minha cidade. Lorena, se você sabe, a gente tem o Vale do Paraíba, tem o Rio Paraíba do Sul. E a minha cidade foi construída na beirada do rio, nas margens do rio, né? Então, a primeira igreja, que Nossa Senhora Piedade, foi construída bem à margem desse rio. Tanto que a cidade cresceu atrás da igreja, sabe? Porque acompanhava o rio que passava na porta dessa igreja. Então, essa inovação mesmo, essa preocupação que o povo do Egito tinha, né? Que faz a gente voltar, fazer um link com o nosso tempo, a importância que a gente tem de preservar aquilo que de bom, né? De legal que a gente tem. E aí eu acho que é o gancho para a senhora entrar, né, em Machu Picchu, porque se você for ver, eu fiz a trilha de Salcantay para chegar a Machu Picchu. Né? Caminhei 88 quilômetros a pé, dormindo no meio da floresta, né? Uma aventura muito legal. E quando você vê, né, no final, você chega embaixo em Águas Calientes, tem uma cidadezinha, e aí você pega o trem ou trabalha no sentido de ir caminhando, mas é meio cansativo demais, porque você já caminhou muito, e chega lá no topo daquele monte sagrado, e aí eu queria que a senhora comentasse sobre essa dificuldade de fazer e construir uma cidade dessas no topo de uma montanha, obviamente sem eletricidade, né? Obviamente sem escada, sem nenhum tipo de equipamento, sem água, assim, corrente, né? Eu queria que a senhora falasse um pouquinho, então, para nós, da inovação das técnicas de construção de Machu Picchu. Então, Machu Picchu foi uma cidade que foi considerada a cidade perdida dos Incas, até 1911, né? E depois ela foi descoberta pelo explorador, né? Então, interessante é que você está dizendo, a inovação da técnica dessa construção. Você podia passar para mim, por favor? Com certeza. Então, a sociedade deles também é bem parecida com a sociedade... A sociedade antiga tem sempre o chefe, né? Então, é o Inca, que é o deus Inca lá em cima, que era o que mandava. Depois era os nobres e depois era o povo. E eles tinham, assim, grande respeito. A sociedade deles era interessante, que eu li, que era muito parecido com a nossa democracia. Porque nós temos 3 tipos de governo, né? O federal, o estadual e o municipal. Eles também tinham lá o chefe, depois eles tinham um outro grupo e depois tinham um outro grupinho. Eles eram divididos em aldeias, né? E essa aldeia eram terras que eles ganhavam dependendo do número das famílias. Uma família mais numerosa ganhava mais terras. E aí, essa família, esse grupo nessa aldeia constituía um chefe, um líder. Esse líder obedecia a outro líder e, por si, obedecia a outro líder. Certo? Então, era assim que era constituída a sociedade deles. A economia deles era também a agricultura, né? Eles tinham muito... eles
Eles se preocupavam muito com a comida, né? Como que eles iam se alimentar. Aí que você falou, como que eles iam lá na Cordilheira dos Andes, lá em cima, trazer água lá do vale para subir, né? Como que eles iam fazer tudo isso? Então, na tecnologia da observação, eles conseguiram levar a água para cima. E as plantações deles, eu achei muito legal, eu acho que tem foto aí, e eu vi umas fotos no Google. Era assim, tipo de uma escada. Certo? Então, daquelas escadas que eles faziam as plantações. Eu acho muito interessante essa importância também que eles davam para isso. A senhora sabe que lá eles tinham uns platôs, né? Hoje você tem na agricultura chamada de curva de nível, né? Quando você tem, hoje, volta das montanhas, né? No Brasil, existe uma técnica chamada curva de nível. Né? Essa curva de nível foi meio que inventada lá em Machu Picchu, né? Porque eles tinham essa possibilidade de fazer os platôs, e dos platôs, eles, então, tinham um platô que era da batata, né? Um platô que era da mandioca, né? Eles plantavam muito milho, e mesmo as fotos de coca. Eu vou interromper um pouquinho aqui a sua apresentação para mostrar uma foto que eu tirei quando eu estava lá. Olha só. Vou botar aqui, ó. Aqui aparece bem os platôs, tá vendo? Os platôs aparecem bem direitinho aí como que eles faziam e tinham essa tecnologia aí de trabalhar. Essas aqui são fotos que eu tirei da minha visita lá no sítio, né? E que mostra aqui, ó, que isso que a senhora estava falando, né? Aqui, cada um desses terracinhos, eles acabavam plantando um pouco, né, de algumas culturas. Essa é a Patrícia, uma amiga querida, que foi comigo. Mas eu vou tirar aqui as fotos, vou voltar a senhora aqui a falar, mas o próximo slide já traz essa reflexão realmente, né, de como é importante as coisas serem bem feitas para que elas possam durar até hoje, né? Bem feitas, exatamente. Então, é interessante também que era uma região afetada por terremotos, né? E eu também estava lendo hoje que a cidade foi construída, não foi que eles trouxeram pedras de outro lugar, ou qualquer coisa parecida. Eles aproveitavam as pedras das rochas, né? As fendas que tinham, e fizeram as construções. E era também os caminhos, tudo com pedra, com amarração, né? Os caminhos todos amarrados. E aquilo que você falou, é uma coisa que está durando para a posteridade. Está aí ainda, né? Tanto que você foi lá e visitou. E hoje não, hoje a gente vê as construções, né? É ponte que cai, é viaduto que cai, tudo é feito assim de qualquer maneira, né? Hoje em dia eles só pensam no lucro, e tudo mais, né, que a gente vê por aí. Não nessa... E outra coisa, eles não tinham a tecnologia que nós temos hoje. Tanto que eles não têm, eu estava assistindo professores, meus amigos, sábado passado, e eles diziam que a nossa prepotência intelectual, a gente não consegue acreditar sem nenhum mínimo de hoje, né, consiga construir tanta coisa. Então, nós somos prepotentes de achar que nós somos melhores pela nossa de conhecimento hoje, pela nossa parte de informação, que hoje a gente tem muita informação e pouco conhecimento, eu acho. Cheio de muita informação, né? E eles lá não, através da observação, através da experiência, eles fizeram tudo isso com experiência. E o poder lá de Machu Picchu, se você for ver, lá em Machu Picchu, né, o que eu acho que mais me marcou, eu vou mostrar uma outra foto aqui para a senhora, olha só,
Essas aqui eram as marcações que dizem respeito à posição geográfica, né? Porque eles sabiam, cada estação do ano, a luz tinha que, no dia do solstício, passar por direto... Então, a senhora está vendo aqui essa janelinha, né? Então, passava por uma outra janelinha e você não tinha como passar por... esse aqui, olha o tamanho das pedras originais que eles cortavam. Essa aqui é um pedaço que ficou lá de uma pedra original. E se você for ver aqui, né, aproximando essa foto, né, entre uma pedra e outra, sem nenhum tipo de argamassa, né, sem nenhum tipo de cimento, nada, não passa um fio de cabelo. É algo assim que é perfeito, perfeito, encaixado. E hoje você contrata, às vezes, como você falou, os pedreiros, que tem todo tipo de equipamento, tudo feito, e a parede fica torta, e a parede cai. Exatamente. Então, agora, uma coisa também que eu deixei passar, que é bem importante lá no Egito, que eu extrapolei e deixei passar as pirâmides, né? Que é coisa mais duradoura do que as pirâmides no Egito. Aí, como você disse que pedras se encaixavam, lá no Egito também, as pedras se encaixavam, né, certinho, uma perto da outra, e fizeram 3 lindas pirâmides, né? Que fazem parte uma das 7 maravilhas do mundo antigo, a única que permanece em pé, né? Então, e toda a história que traz no Egito através dessas pirâmides. Bem interessante. E uma outra coisa também é a ideia que a gente tem romantizada, né? De filmes no Egito, que eram os escravos que faziam as pirâmides, que construíram as pirâmides. Não, na minha pesquisa eu descobri que eram trabalhadores assim, qualificados, eram engenheiros, eram arquitetos, eram médicos, eram trabalhadores que ganhavam o seu salário, que era cerveja, né, que era cevada da cerveja e trigo. Então, foi descoberto há um tempo atrás, cômodos, como se fosse um alojamento, perto das pirâmides. E esses alojamentos tinham-se camas, tinham ossos de animais comestíveis, né? Cabo de vaca, tá? Então, essa ideia errada que a gente vê muitas vezes no filme, que é o escravo lá sofrendo, suando, para poder construir as pirâmides, mas não foi, né? E lógico, as 3 pirâmides, né, ficaram em pé, bonitinha, do jeito que a gente vê hoje, teve algumas experiências negativas, caíram, né? Não fizeram direito, a base não estava boa, a pirâmide caiu, mas eles persistiram pela observação, pelos cálculos matemáticos, e eu achei legal também que eu aprendi que a fração é uma invenção do Egito, ele fracionava, né? As construções fracionavam o tempo, né? Então, e a raiz quadrada, né? Que a gente aprende lá no ensino médio também, é uma invenção do Egito, né? Dos egípcios, né? Os egípcios... Essa é uma inovação que traz para os nossos dias. A mumificação, quanta coisa que a gente aprende, né? Eles aprenderam na medicina pela mumificação. E eu descobri também que a pessoa para ser mumificada, o faraó, no caso, ele ficava 40 dias num sal chamado nafrão, para a pele, primeiro eles abriam, tiravam os órgãos, ficava só o coração, porque o coração é o símbolo da vida, e esse corpo era desidratado por anafrão, que ficava 40 dias. Depois esse corpo era lavado, era perfumado com óleo, hidratado com óleo, com plantas aromáticas, aí sim ele era enrolado com pano de linho, 20 vezes. Não era um paninho, não, eram 20 vezes. Começava pela cabeça, terminava nos pés e voltava, né? Então, é interessante essas coisas que a gente vai descobrindo. Tenho certeza que quantas coisas na medicina foi descoberta através da nossa autópsia hoje, né? E outra coisa...
Pode falar, Marcelo. Eu ia dizer Emotep, né? Emotep era um médico, né, no Egito que foi uma pessoa assim totalmente fora da curva, né, que podem acontecer. Deixa eu só para a gente ilustrar um pouquinho aqui antes da nossa conversa, eu vou mostrar aqui as fotos do dia da minha visita lá às pirâmides do Egito, ó. Aqui foi aqui a chegada, eu tava 15 quilos mais gordo nessa época, né? Mas aqui dá bem para ver, né, as pirâmides aqui, ó, né? A gente chegou para passar o dia, né? Daí tem alguns vídeos aqui que eu gravei lá, né? E é uma coisa impressionante, é muito próximo da cidade, né? E aí você entra aqui, eu vou mostrar aqui um pedacinho do vídeo. Quando você entra, você tem que ficar bem abaixadinho, né? É mais ou menos assim, né, que você fica assim, né? Você tem que ficar bem apertadinho. Né? Aqui, ó. E deve ter uns 150, 200 metros, assim, e aí você fica achando que não vai chegar, e aí chega lá, e eu te confesso que ele é um pouco decepcionante até, porque é isso aqui, ó, você só tem uma coisa parada, né, e aí, assim, sem nada nas paredes, e um sarcófago que foi retirado, né, mas é muito legal, assim, a experiência como um todo, e depois eu tenho outros sítios arqueológicos, que se você quiser ver, que eles são daí pintados, daí. Aí você tem que ver pinturas, mas dentro dessas pirâmides, elas não têm mais pintura nenhuma, né, marcando, e, ao mesmo tempo, assim, o Egito realmente é maravilhoso. Eu vou deixar você encerrar aqui esses seus slides, para daí a gente entrar só no bate-papo, porque tem vários comentários e perguntas que daí a gente pode se dedicar a isso. Então, resumidamente, né, eu queria dizer que tudo que a história traz para a gente é privilégio. E por que eu me encanto pela história? Por que eu me encanto, assim, pela antiguidade histórica? Porque a história está ali. E você pode visitar a história quando você quiser, quando você precisar. O Egito está ali, Machu Picchu está ali, e outras realidades, né, outras inovações que o povo antigo deixou para a gente. Então, a gente pode visitar no modo físico, no modo literal, não. A gente pode visitar lendo um livro, você pode visitar vendo um slide, você pode visitar lendo um artigo no Google, enfim, a história está ali para você visitar, para você aprender e tirar conclusões para o seu presente e você mudar o seu futuro também. A história é para isso, é para ser visitada, para ser estudada, não é uma coisa assim. Eu tenho um amigo que fala, quem gosta de passado é museu. Eu falo para ele, então, eu sou museu, né? Porque eu gosto de visitar sempre o passado e ele me encanta, ele me fascina. Muito legal, muito obrigado aí pela sua apresentação, muito enriquecida. Os comentários que a gente tem aqui da Giovana, por exemplo, a respeito de Machu Picchu, né, chamando a questão do sol. E o sol, se você ver no Egito também, o sol é a fonte de toda a vida, toda a energia. Né? De toda a energia. E você vê que hoje a gente tem essa questão de imunidade, de vitamina D, né, da gente poder entender que, às vezes, no sol tem essa questão. Ela ainda chama outra atenção de algo importante, que é do terremoto, né, que realmente as construções em Machu Picchu, elas ficam lá, né, intactas e são muito importantes. A Valéria faz uma pergunta, não sei se você quer se animar a responder, sobre a montagem dos blocos das pirâmides. A senhora acredita em extraterrestre? Não, não. Então, como que é o nome dela mesmo? É Valéria. Olha, Valéria, pelo que eu li, pelo que eu pesquisei, essas pedras eram trazidas do deserto e eram encaixadas certinha, uma atrás da outra. E como que essas pedras paravam lá? Diz que tinha um trenó, né?
que vinham do deserto, essas pedras, eles colocavam essas pedras, que eram toneladas, essa pedra nesses trenós, as pessoas, os trabalhadores iam molhando a areia ficava molhada, e passavam com esse trenó, certo? E aquilo que o Marciano falou também, que é interessante, que é a teoria da conspiração, né? Dizer que, nossa, eles são incapazes de fazer, naquela época, há 4 séculos antes de Cristo, há 2.000 anos, sei lá quanto tempo, eles terem essa capacidade de fazer. Foram extraterrestre, que baixaram aqui, que viram e que ensinaram, porque é impossível eles fazerem isso. Eu acredito no que não, porque é questão de um povo, de uma civilização que prestava muita atenção e observava a natureza, observava aquilo que eles tinham, sabe? Eu acredito assim, que eu tinha um amigo que dizia assim, quando a gente não tem água, a gente cava a terra. Então, eu acredito, eles precisavam daquilo, eles tinham necessidade de construir aquilo, e eles olharam ao redor e perceberam aquilo que eles tinham, e pela observação, pela determinação também, porque cair, eles levantavam de novo, pela persistência. E aqui, por exemplo, hoje, né, eu vou mostrar aqui para o pessoal que perguntou, né, eu vou botar um pouquinho aqui na tela, um trecho de um vídeo, né, que você tem no próprio YouTube hoje, de pessoas que cortam a pedra da mesma maneira em que se acredita que as pessoas cortavam naquela época, tanto em Machu Picchu quanto no Egito, né, em que aqui ele está cortando a pedra só com outras pedras e batendo no lugar certo, né, sem nenhum tipo de equipamento, ó. E isso é feito agora, né? Não é feito em outras épocas. Mas é só para mostrar como isso poderia ser possível, né? E, então, acho que essa é uma questão aí bacana da gente falar e de responder. Mas a senhora acredita que existia uma conexão espiritual, né, também, e de dedicação? Eu estou tentando fazer o link, por exemplo, olha só o comentário da Sinara. Penso que na pressa com que fazemos tudo hoje e gastamos pouco tempo para observar. O que eu quero chamar a atenção é que as pessoas eram mais focadas, tinham um pouco mais de tranquilidade, não é, de precisão, de entender que o cara se batesse com paciência na pedra certa, com a velocidade correta, né? E hoje não, as pessoas querem fazer mais rápido. Exatamente. E essas pedras também, elas tinham fissuras, elas tinham macho e fêmea, né? Então elas se encaixavam. Então, aquilo que você falou do Machu Picchu, não tinha argamassa, não tinha cimento, nada. Então elas se encaixavam perfeitamente, sem precisar de material nenhum, né? Eu acho isso bem legal, bem interessante. É aquilo que você falou, que existe a coisa espiritual ali. Eu acredito que não saiu nada do céu, nenhum anjo que foi apontando para eles, não. Mas eu acredito que eles eram pessoas extremamente espirituais. Com certeza, né? Sabe? Então, essa adoração que eles tinham pelo faraó, que era a personalização de todos os deuses, e eles estavam construindo a pirâmide. Era um túmulo, né? Vamos dizer assim, uma linguagem bem popular. Era o túmulo do faraó, era para ele que eles estavam construindo. E essa determinação, essa adoração, esse lado espiritual que eles viam, o faraó fazia com que o serviço, o trabalho, fosse tão bem feito como foi, né? Como continua sendo. E é impressionante. Agora eu vou mostrar uma outra foto, porque uma das coisas, assim, na vida, as pessoas às vezes dizem assim, mas professor, por que tu trabalha tanto, sabe? Sabe por que eu trabalho tanto? Para poder conhecer o Colosso de Ramsés, por exemplo, que está aí, né? Que o Colosso de Ramsés, desde que eu li aqueles livros do Christian Jacques, né? Eu fiquei impressionado. E se você for ver, né, essa estátua, ela tem mais ou menos aí uns
20, 30 metros, né, de comprimento. Você vai ver aqui esses brasões que eles usam. Ele é perfeito, se você for ver aqui, o máximo de zoom que eu estou conseguindo dar nesse momento é esse, mas está tudo perfeito, porque isso aqui, lá em Mênfis, ele foi inundado no lodo. Então, ele ficou perfeito, 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 perfeito. Quando as pessoas começaram as escavações no Nilo, nessa região lá de Mênfis, né? Mênfis é uma região metropolitana do Cairo. Fica a torno de 20 minutos de carro do Cairo, você chega em Mênfis. E você tem, então, esse sítio arqueológico aí, que é maravilhoso e é pouquíssimo explorado. E eles estão pegando todas as estátuas e colocando... Essa aí é muito grande, não dá para ficar em pé, essa do Colosso de Ramsés, mas as outras eles ficam colocando num jardim aqui, para que você possa estar apreciando, né? E é uma coisa realmente maravilhosa, né? E aí, se você fala dessa história da espiritualidade, né? Eu realmente entendo, e você estando lá, você entende que existe, de fato, né, uma atenção, né, que é muito mais focada naquilo que você faz, no seu trabalho de artesão, no seu ofício como pessoa que esculpe pedra, do que essas pessoas que querem ver um vídeo no YouTube em 5 minutos e aprender já alguma coisa em que eles levavam anos e anos e anos, e o pai ensinava para o filho. Lá no Egito, por exemplo, eu fui visitar fábricas de tapete, né, em que chega até a assustar, porque você vê crianças de 5 ou 6 anos, né, fazendo tapetes hoje. E você diz, mas isso não é trabalho escravo. Mas não, é algo cultural, porque o avô do avô já fazia essa arte com o camelo, né, com a lã do camelo lá, para conseguir fazer esse tipo de tecido. Então, assim, há realmente, né, uma humildade muito grande, eu acho, dessas civilizações, no sentido de entender que a perfeição é algo que se chega depois de muito esforço. Só para já que nós estamos falando de história, né? Citando Aristóteles, né? A prática leva à excelência. A perfeição. Exatamente. Exatamente. É isso mesmo, é aquilo também. E não só a prática, mas eles eram determinados, né? Eles não desistiram do primeiro obstáculo, primeira queda. Eles continuavam firmes até chegar na perfeição, como você disse. A Giovana comenta aqui sobre essa história do sofrimento e a escravidão nessas épocas. E a senhora estava falando aí de que no Egito, às vezes, existiam profissionais que não eram escravos. Né? E eu gostaria que a senhora explorasse um pouco esse comentário dela. Ou seja, nem sempre as pessoas eram escravas, né? Então, por favor. Então, o que eu percebi, o que eu li, o que eu pesquisei, que na época não eram os escravos que faziam esse tipo de trabalho. Esse trabalho era um trabalho remunerado por pessoas especializadas. Eram arquitetos, eram engenheiros, eram trabalhadores braçais, mas não escravos, porque eles tinham salários, eram assalariados. E isso foi comprovado por uma pesquisa, né, uma descoberta há uns tempos atrás, que encontraram cômodos, né, alojamentos, como se fosse um alojamento de trabalhadores, onde eles tinham cama, eles tinham as camas feitas de pedra, um colchão de palha, e que eles tinham também, encontraram muitos ossos de animais domesticados, que serviam de alimentos para esses trabalhadores. Então, agora, aquilo que eu falei para você, que a história ela é linda por isso, porque o que foi verdade absoluta hoje, amanhã pode aparecer outra verdade. Aquilo que a gente pensava que era construído por escravos, e que os filmes de Hollywood exploram tanto, não é total verdade.
Existe uma outra maneira de ver essa verdade? Ou uma outra verdade? Através das descobertas, ok? Então, no momento, a tese é essa, que não eram escravos que trabalhavam. Agora, você disse que naquele tempo tinha muito sofrimento, a escravidão era terrível. Todo tipo de escravidão é terrível. A escravidão lá no Egito, a escravidão no Brasil, a escravidão que muitos nós vivemos até hoje. Então, toda escravidão causa sofrimento. Mas, no Egito, no momento das construções das pirâmides, não eram escravos que trabalhavam, e sim trabalhadores remunerados. Muito bom. Olha só, aqui tem o meu querido, a gente está totalmente internacional. Esse meu amigo, Pablo, ele mora na Irlanda, né? E vê se você tem algum comentário para dizer aqui sobre ele. A pirâmide tortinha, Bent Pirâmide, prova essa tentativa e erro na construção. A senhora conhece algo sobre essa história? Não, olha, eu li alguma coisa que teve 3 tentativas antes das 3 famosas pirâmides, que é Keops, Khafre e Mycerinus, né? Então, antes delas, existiram, sim, tentativas de pirâmides que desmoronaram, certo? E que a única que conseguiu ficar em pé, assim, não tão perfeita quanto as outras 3, foi a pirâmide vermelha. No momento, eu não tenho informação nenhuma sobre essa pirâmide, mas que houve tentativas e essas pirâmides caíram, sim, isso aconteceu. Muito bom. Olha só, o Rafael Valim pergunta a relação da engenharia na agricultura no que diz respeito à questão da irrigação, do que existe hoje que foi trazido da antiguidade com relação à irrigação. A irrigação, eu acredito que são, assim, sabe, eu não sei um termo técnico, né? Mas eu acredito que são essas canaletas, né? Essa de trazer a água de um certo lugar e mandar para outro. São canais assim, que levam essa água para a agricultura. Hoje nós temos coisas mais modernas, materiais mais sofisticados, com mais tecnologia. Mas na época, eu acredito, isso aí sou eu, não li em lugar nenhum, estou dando a minha opinião. Eu acredito que era feito de pedra, era feito de bambu, de algum material, assim, de alguma árvore, alguma coisa desse tipo, que trazia essa irrigação para a agricultura, que gerava água do rio para a agricultura. E isso nós vemos hoje, né? Eu sei que não é o nosso tema de hoje, né? Mas a Giovana lembra que em Roma, por exemplo, os aquedutos são formas muito antigas, né, de irrigação, que são feitas dessa maneira, né? Que tem muito que a gente pode estar utilizando ainda hoje, né? Que vem dos aquedutos. Eu estava achando aqui, vou mostrar um outro dia de visita lá no Egito. Foi um dia em que eu tive a oportunidade de conhecer essas pirâmides que antecederam essa aí que a gente conheceu, que eram essas pirâmides feitas em camadas, né? Então, você tinha essas primeiras eram feitas em degraus. Deixa eu mostrar aqui. Exatamente. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal poder ver, né? Aqui, ó, né? Aqui, essas são as pirâmides que se antecedem, né? Ó. Isso. Então, se você for ver, esse tipo de pirâmide, ela foi muito usada e também tem a mesma construção, né, por esse cara chamada Amhotep, né, que é anterior, porque cada uma dessas camadas eram túmulos, né? E esses túmulos, eles eram sobrepostos uns aos outros até você poder chegar nessa construção que a gente conhece hoje, né? Tanto é que elas começaram a ser muito roubadas, né? Eu estava dizendo que eu ia mostrar a parte de pirâmide que é totalmente colorida, né? E nesse sítio arqueológico, você tem pirâmides que ainda
aí sim estavam totalmente, né? Não é assim um colorido vibrante, mas você nota, ó, e é impressionante que você pode chegar, você pode tocar, né? Ó. E aqui o Armete vai falar um pouquinho sobre essa, que é a porta falsa. Isso, a porta falsa é uma coisa muito importante para inovar. É a porta falsa. Você sabe essa história da porta falsa, não? Não, não sei. A porta falsa, todo o túmulo, né, do faraó, ele precisava ter uma porta falsa, porque era através da porta falsa que ele passava para o outro lado. Então, não era pela porta convencional, mas era através dessa porta falsa, entre aspas, né, falsa para nós, mas assim, para eles era a porta que dava caminho para outras vidas. Muito bom, muito bom. Eu achei assim que foi muito agradável e para mim foi uma forma de também revisitar, né, as questões aqui da viagem e ao Egito. E eu gostaria essa semana eu estava comentando um vídeo no próprio YouTube aqui que eu estava falando, e antes de a gente terminar, eu gostaria de ouvir da senhora qual é a sua opinião. Isso aqui, por exemplo, é o Egito hoje, ó, né? O Egito que não é das pirâmides, né? É o Egito, aí o gato dentro do restaurante, né? E você vê aí uma pobreza, né? Muito, muito, muito grande na rua, de uma forma, assim, assustadora, né? Olha só a cabra aí no mercado, né? Você nota produtos, assim, que vêm da China, sabe? Não é essas coisas, assim, só bonitas do jeito que a gente imagina que seja. Eu queria entender qual a sua opinião com relação a por que o Egito, que era um país tão próspero, né? Foi um dos países aí do mundo mais avançados, você falou aí da medicina, da arquitetura, da religião, e etc., né? Por que você acha que o Egito acabou hoje nessa miséria, visto que eles tinham tudo para ser a civilização mais importante do mundo hoje? Eu aprendi na minha licenciatura de História que toda grande civilização ela termina a ser ruída de dentro para fora. Não são os ataques externos que enfraquecem uma civilização ou uma nação. O bicho da destruição, o verminho da destruição, começa de dentro, né? E nós conhecemos a história de Cleópatra e tudo mais, lá dentro, onde o poder começa a fazer parte, aonde começa a pessoa a sentir que esse poder pode transformar não a vida de uma civilização, mas esse poder pode mudar a sua própria vida, ela começa a destruir, começa a contaminar, e eu acredito que o Egito chegou a esse ponto por causa desse excesso de poder, excesso de querer, né? Mas é o que acontece, infelizmente, no nosso mundo, né? Até hoje, principalmente no mundo atual. Então, eu acredito que o Egito chegou a esse ponto por isso. Excesso de poder e ganância de poder. Né? Olha aí a máscara mortuária de Tutankhamon. Esse aqui, se a senhora gosta de museu, eu sugiro que a senhora se programe para ir no Museu do Cairo. Porque se tem algo que é maravilhoso, é o Museu do Cairo, que tem coisas, desde essas sandálias, tu vê que são preservadas até hoje, de tronos aí dos faraós, né? Você tem múmias de todo tipo, de diversas dinastias, né? E é um museu assim que é belíssimo, muito, muito mal cuidado, diga-se de passagem, né? Eu fiquei impressionado porque não tem ar-condicionado, tem obras jogadas em cima de goteira, é uma coisa assim que é assustadora,
mas mesmo assim, como eles têm muito acervo, acaba sendo algo fantástico. Esse aqui é uma visão interna do pátio do museu, que é muito bonito, né? E que vale muito a pena, né, de mostrar como aí o ouro, né, e a riqueza que você tinha, né, acabavam, talvez, né, minando, como você falou, essa questão do dentro para fora. Olha só essa pedra sagrada, toda em ouro, olha só. Ó. São coisas assim que, né, davam as letras aí, né, sagradas, para que eles pudessem ter as palavras certas na hora de chegar aí do outro lado. Eu gostaria que a Giovana aí agradece a sua percepção com relação à civilização, e eu gostaria que a senhora encaminhasse aí para o final do nosso bate-papo com relação ao comentário da Simira. Há um paradoxo entre a eternidade das obras que as grandes civilizações deixaram e a sua incapacidade de se sustentar enquanto civilização. Qual é o seu comentário? Então, eu acredito que é isso mesmo, né? Eles fizeram grandiosos monumentos, eles fizeram grandes obras para deixar para a eternidade, certo? Mas a civilização, o humano, o que realmente podia permanecer seria a grandeza dessa civilização, não só nos seus monumentos, né? E eu acredito também que eles deixaram observação para a gente, deixaram para que a gente também percebesse, a gente observasse também esses monumentos e pensasse no nosso mundo hoje, na nossa civilização de hoje, certo? E eu acredito que eles não deixaram recursos assim para que isso continuasse conservado, mas eles deixaram isso como lembrança e como estímulo para nós, né, para a nossa geração. Muito, muito obrigado. Vou encerrar esse nosso papo com o casal aí, né, Ramsés e Nefertiti, né, que, olha só, logo na entrada, olha o tamanho que você vai ver na proporção dessas crianças que estão sentadas aqui, olha só o tamanho, né, dessas... Isso tudo está no pátio principal, entrada, no anfiteatro, na entrada, né, do hall do Museu do Cairo, né? E aí, dessa maneira, eu acredito que a gente encerra com chave de ouro aí sua aula de hoje. Aí. Parabéns pela sua estreia, né, no mundo da internet, né, porque eu tenho certeza que nessa pandemia, com a sua experiência, a senhora vai ter ainda uma carreira brilhante como professora, aí, mas eu acho que a senhora deve cada vez mais entender que tem que usar mesmo a internet. A gente não sabe, infelizmente, quando essa pandemia vai passar, e a gente mais do que nunca precisa de informação, de conhecimento, né? Essa que é a grande história. Né? Muito obrigado aí, dona Fátima, deixar suas considerações finais. Depois eu só vou responder aqui um comentário de um outro internauta, mas você pode já, por favor, deixar aí a sua consideração final, por favor. Então, eu gostaria de dizer que foi um prazer, né? Prazer muito grande falar com você, falar com todas as pessoas que participaram com a gente, e dizer que foi uma oportunidade única, maravilhosa. Eu estava bem nervosa mesmo, porque é a minha primeira vez, né? Então, a primeira vez sempre é difícil, é complicado. Mas eu achei que foi muito legal, foi muito construtiva. Para mim, foi assim, mais um desafio, é mais um degrau que eu consegui alcançar na minha vida, não só como minha vida profissional como professora, mas a minha vida pessoal como gente, conhecendo outras pessoas, conhecendo você, Marcelo, e Deus te abençoe grandemente. Muito obrigada. A senhora também. E olha só, a Giovana também agradecendo aí de conhecer, e o Pablo, esse meu amigo aí,
ele disse assim, que o maior mistério não são as pirâmides, mas como que eu perdi 15 quilos em pouco tempo e durante a quarentena. E eu vou dizer para ele o seguinte, ó, compra meu livro novo, que se chama A Economia da Paixão. Esse é o meu livro que eu escrevi aqui na quarentena, ele deve estar aqui em algum lugar aqui perto de mim. E aí, Pablito, aqui está ele, ó. Dá para te comprar aí em Londres, mesmo na Irlanda, de forma virtual, e você vai conseguir entender, porque na parte final, né, eu falo sobre essa questão de qualidade de vida, né, e mostra aqui, ó, mas eu vou dar só um spoiler, né, aqui, ó, um pouco de jejum e de oração, um tempo de jejum e de oração nunca será perdido, né? Então, isso aqui é um ensinamento bem antigo e que pode ajudar aí de entender como é possível, né? Quem ainda não comprou, eu sugiro fortemente que conheçam a Economia da Paixão, né? Porque foi um livro aí que é escrito com muito carinho, né? Com muito cuidado, e mostra aí como que a gente pode estar fazendo a nossa parte, né, para deixar um legado, né, da nossa vida também nessa história, né, porque eu acredito que é possível hoje você deixar um legado. A gente começou aqui o papo falando do fundador do Reclame Aqui, né, que faleceu hoje, que era um grande empreendedor, o Maurício, com 56 anos, e ele deixou um legado na história, porque hoje nenhuma companhia aérea, nenhuma empresa de telefonia, nenhuma empresa de TV a cabo que maltrata seus clientes, e a verdade é essa, ela passa impune porque o Reclame Aqui existe, né? E o Reclame Aqui foi um site criado por esse cara que, infelizmente, a Covid levou. Mas eu acho que, assim, o legado do Maurício mostra como é possível a gente fazer história ainda hoje. Com certeza. Né? Você não precisa necessariamente criar uma pirâmide, mas você pode criar um serviço como esse que colocam aí todos os consumidores à disposição. A Giovana está perguntando, Fátima, se você tem algum e-mail que ela gostaria de entrar em contato. Sim. É Fati, F-A-T-I, F-A-T-I, Maria, Reis, @gmail.com. Fatimaria.reis@gmail.com. Isso. Legal. Olha só, então tá aí o contato da professora Fátima, para quem quiser entrar em contato com ela. E se você gostou do papo, né, você também, Fátima, para você saber, eu tenho aulas ao vivo aqui toda terça, toda quinta de manhã. Essa semana que vem são aulas incríveis com a Renate, vai falar sobre infoxicação, ou seja, como que a gente sobrevive a esse monte de informação. Na quinta-feira, a professora Marta Terenzo e comigo vamos estar fazendo dicas para você fazer um seminário online criativo. Então, vão ser muito legais. Obrigado aí, Pablito, e todo mundo que esteve com a gente. Um ótimo final de semana, uma Páscoa abençoada e com saúde para todo mundo. Obrigado, Fátima, mais uma vez. Obrigada, pessoal. Obrigada.